Editora Plugme e editora Thomas Nelson apresentam As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Alguma vez você já se perguntou o que precisa saber sobre liderança? Em quanto tempo se faz um líder? Como é que eles são? Será que sempre parecem poderosos, admiráveis, carismáticos? Como posso avaliar a eficácia de um líder? É possível colocar duas pessoas, uma ao lado da outra, e instantaneamente dizer qual é o melhor? Francamente, se você ainda se faz esse tipo de pergunta, é porque definitivamente não conhece John Maxwell. E o que está esperando? Ouça as 21 Irrefutáveis Leis da Liderança e aprenda como tornar-se um líder de verdade. As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de John Maxwell. Se você já conhece a obra de John Maxwell, não deixe de ouvir as 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E se você está achando que são as mesmas leis lançadas em 1998, errou. Leis foram atualizadas, exemplos foram refinados e aplicações foram ampliadas. É claro que os conceitos básicos da liderança não foram abandonados, mas foram atualizados para uma nova geração de líderes, a sua geração. Por mais que o original fosse bom, esta nova edição é ainda melhor. Porque você vai aprender a aplicar as leis à sua liderança no escritório, na comunidade, na família, na igreja, onde você achar necessário. E então, está esperando o quê para começar a ouvir e mudar a sua vida? Todo livro, independente de seu formato, é um estado de conversa. Algumas pessoas esperam receber algum encorajamento. Outras devoram as informações como se fizesse um seminário intensivo. E existem os que enxergam o livro como um orientador com o qual podem se reunir todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. De todo o processo, e qualquer que seja a forma deste livro, conversar com você é o que mais me fascina. Alguém que eu talvez nunca conheça pessoalmente, mas posso afirmar que vamos conversar muito, porque a liderança é algo muito complexo. Só para você ter uma ideia, durante o intervalo de uma conferência que eu fazia sobre as 21 leis, um jovem universitário abordou-me e perguntou: Sei que você ensina as 21 leis de liderança, mas eu quero ir direto ao ponto. Qual a única coisa que eu preciso saber sobre liderança? Meu amigo, a única coisa que você precisa saber sobre liderança é que há mais de uma coisa que você precisa saber sobre liderança. Para que possamos liderar bem, precisamos fazer bem 21 coisas. Só que ninguém aplica bem as 21 leis. Eu, por exemplo, estou na média ou abaixo dela, em 5 das leis. E estou aqui conversando com você, tentando ensiná-lo a ser um líder melhor. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma. Deve apenas desenvolver uma equipe de liderança. Mas tudo a seu tempo. Ah, outra coisa. Embora eu tenha feito ajuste nas leis e adaptado o modo como as ensino, algumas coisas não mudaram nos últimos 10 anos. Ainda é verdade que liderança é liderança, independentemente de para onde você vai e o que você faz. A época muda. As culturas diferem de lugar para lugar. A tecnologia evolui. Você não está aí ouvindo as 21 leis? Mas os princípios de liderança são constantes. Não importa a sua área de estudo ou de atuação, não importa a época, não importa o público-alvo. Os princípios de liderança são imutáveis e resistem à prova do tempo. No entanto, à medida que formos conversando, gostaria que você tivesse em mente 4 ideias. As leis podem ser aprendidas. Algumas são mais fáceis de compreender e aplicar do que outras, mas todas podem ser aprendidas. As leis têm valor em si. Cada lei complementa todas as outras, mas você não precisa de uma para aprender a outra. As leis têm consequências. Aplique as leis e as pessoas o seguirão. Viole-as ou ignore-as e não será capaz de liderar os outros. Estas leis são a base da liderança. Quando você aprende os princípios, depois precisa praticá-los e os aplicar à sua vida. Não importa se você é um seguidor começando a descobrir o impacto da liderança
ou se é um líder natural que já tem seguidores. Em quaisquer dos casos, você pode se tornar um líder ainda melhor. Ao ouvir sobre as leis, talvez reconheça que já emprega algumas delas com bastante eficácia. Outras podem revelar fraquezas que você mesmo desconhecia. Com o intuito de ajudá-lo a conhecer melhor seus pontos fortes e os fracos também, no fim de cada faixa, incluí alguns exercícios para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Use essa avaliação como experiência de aprendizado. Independente do estágio em que você se encontra no processo de liderança, é importante que você saiba uma coisa: quanto mais leis você aprender, melhor líder se tornará. Cada lei é como uma ferramenta, pronta para ser pega e usada para ajudá-lo a realizar seus sonhos e agregar valor a outras pessoas. Escolha pelo menos uma, e você se tornará um líder melhor. Aprenda todas, e as pessoas o seguirão alegremente. Agora, só nos resta abrir juntos essa caixa de ferramentas. Preparado? Todo livro, independente de seu formato, é um estado de conversa. Algumas pessoas esperam receber algum encorajamento. Outras devoram as informações como se fizesse um seminário intensivo. E existem os que enxergam o livro como um orientador com o qual podem se reunir todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. De todo o processo, e qualquer que seja a forma deste livro, conversar com você é o que mais me fascina. Alguém que eu talvez nunca conheça pessoalmente, mas posso afirmar que vamos conversar muito, porque a liderança é algo muito complexo. Só para você ter uma ideia, durante o intervalo de uma conferência que eu fazia sobre as 21 leis, um jovem universitário abordou-me e perguntou: Sei que você ensina as 21 leis de liderança, mas eu quero ir direto ao ponto. Qual a única coisa que eu preciso saber sobre liderança? Meu amigo, a única coisa que você precisa saber sobre liderança é que há mais de uma coisa que você precisa saber sobre liderança. Para que possamos liderar bem, precisamos fazer bem 21 coisas. Só que ninguém aplica bem as 21 leis. Eu, por exemplo, estou na média ou abaixo dela, em 5 das leis. E estou aqui conversando com você, tentando ensiná-lo a ser um líder melhor. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma. Deve apenas desenvolver uma equipe de liderança. Mas tudo a seu tempo. Ah, outra coisa. Embora eu tenha feito ajuste nas leis e adaptado o modo como as ensino, algumas coisas não mudaram nos últimos 10 anos. Ainda é verdade que liderança é liderança, independentemente de para onde você vai e o que você faz. A época muda. As culturas diferem de lugar para lugar. A tecnologia evolui. Você não está aí ouvindo as 21 leis? Mas os princípios de liderança são constantes. Não importa a sua área de estudo ou de atuação, não importa a época, não importa o público-alvo. Os princípios de liderança são imutáveis e resistem à prova do tempo. No entanto, à medida que formos conversando, gostaria que você tivesse em mente 4 ideias. As leis podem ser aprendidas. Algumas são mais fáceis de compreender e aplicar do que outras, mas todas podem ser aprendidas. As leis têm valor em si. Cada lei complementa todas as outras, mas você não precisa de uma para aprender a outra. As leis têm consequências. Aplique as leis e as pessoas os seguirão. Viole-as ou ignore-as e não será capaz de liderar os outros. Estas leis são a base da liderança. Quando você aprende os princípios, depois precisa praticá-los e os aplicar à sua vida. Não importa se você é um seguidor começando a descobrir o impacto da liderança ou se é um líder natural que já tem seguidores. Em quaisquer dos casos, você pode se tornar um líder ainda melhor. Ao ouvir sobre as leis, talvez reconheça que já emprega algumas delas com bastante eficácia. Outras podem revelar fraquezas que você mesmo desconhecia. Com o intuito de ajudá-lo a conhecer melhor seus pontos fortes e os fracos também, no fim de cada faixa, incluí alguns exercícios para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Use essa avaliação como experiência de aprendizado. Independente do estágio em que você se encontra no processo de liderança, é importante que você saiba uma coisa: quanto mais leis você aprender, melhor líder se tornará. Cada lei é como uma ferramenta, pronta para ser pega e usada para ajudá-lo a realizar seus sonhos e agregar valor a outras pessoas. Escolha pelo menos uma,
e você se tornará um líder melhor. Aprenda todas e as pessoas o seguirão alegremente. Agora, só nos resta abrir juntos essa caixa de ferramentas. Preparado?